E- Muito bem, salve pessoal, salve todos, salve Eugênio Butzi, nosso ilustre convidado. Muito obrigado, Eugênio, por ter aceitado de pronto o convite. Eu estava conversando com o Butzi já há uns quase 60 dias, né, Butzi? Mas o Butzi tem uma senhora agenda, né? E um homem muito demandado em função de toda essa trajetória que eu mostrei ali para vocês no grupo, né? Então, certamente, nós temos muito, muito, muito a conversar com o Eugênio e vamos tentar aproveitar muito bem essa hora e meia. Às vezes eu te chamo de Eugênio, às vezes de Butch. Como é que é, Butch? Eugênio Butch, como é que você prefere? Eu prefiro Eugênio. Muita gente me chama de Butch, mas eu prefiro Eugênio. Muito bem. Então, temos dois Eugênios ilustres aqui. Ao seu lado está o Eugênio Bortolom, Eu já jornalista. vi. Já viu? O Eugênio É. Bortolom, jornalista de Porto Alegre, foi editor em diários de Porto Alegre e agora está aposentado, mas ainda na ativa. Eugênio, não vamos perder tempo, tá? Nós queremos aproveitar todo o teu conhecimento, teu amplo conhecimento, toda a sua trajetória que tu tens, não só na formação acadêmica, enquanto integrante da Escola de Comunicação da USP, ainda hoje, inclusive, sendo superintendente de comunicação, mas também toda a tua trajetória na comunicação propriamente dita. E agora, muito, é uma preocupação que tu tens manifestado, não só nos teus artigos, como também em livros, em relação ao avanço da tecnologia e do digital na nossa vida, impactando muito fortemente na nossa vida diária e na comunicação muito em especial, inclusive agora, com todo esse questionamento, essa polêmica e essas dúvidas imensas em relação à inteligência artificial. Então, Eugênio, quero que tu te sinta bastante à vontade para conversar com a gente. É uma conversa entre amigos, são todos jornalistas, portanto, curiosos, e, portanto, vão a todo momento, espero, te apartear, tá, com questionamentos. Coisas que tu já fizeste muito tempo da tua vida, né, participando de entrevistas coletivas ou não, e, portanto, inquirindo os teus entrevistados. Então, seja muito bem-vindo, Eugênio, fique bastante à vontade conosco. Muito obrigado. Eu tenho que começar agradecendo esse convite de vocês. Aqui nessa roda, vocês certamente sabem mais do que eu de jornalismo. Não vai aqui nenhuma demagogia, não. Eu sei o que eu estou falando e, e eu tinha até pensado em fazer uma conversa em cima de perguntas mesmo, de questionamentos e tal. Nós Uhum. estamos vivendo um período bastante difícil na nossa profissão. Aí eu estou falando da profissão de jornalista, não da profissão de professor, mas a profissão de professor numa escola de comunicações. Eu dou aula para jornalismo, eu dou aula para relações públicas, dou aula para biblioteconomia e vejo também uma dificuldade por desdobramento. A gente verifica, inclusive, sinais de declínio na procura por cursos de jornalismo. Nos Estados Unidos, isso já se fez sentir com mais força. Em algumas escolas do Brasil, isso já começa a aparecer. É muito pouco, ainda não dá para dizer que existe uma tendência com relação a isso na ECA, na USP, onde eu dou aula, mas é um período desafiador. Inclusive, eu gostaria de sugerir, se vocês ainda não fizeram isso, que vocês procurassem para conversar o Carlos Eduardo Lins da Silva. É um jornalista que vocês conhecem, ele foi professor da ECA também, foi professor livre docente da ECA, é, o- é um grau alto na hierarquia dos professores, depois de só o professor titular, e, e o Carlos Eduardo tem acompanhado no detalhe algumas coisas do jornalismo.
no Brasil e no mundo. E fica uma sugestão: ele faz para nós, na Rádio USP, uma coluna semanal. O nome é Horizontes do Jornalismo. Nós trabalhamos nesse projeto também num período em que nós dois estávamos juntos na ESPM, fizemos lá um curso de pós-graduação, Lato Sensu, com patrocínio na época do Roberto Tivita. Era um curso memorável, porque a gente dava aulas, era um curso de 360 horas, aulas para gestores de redações, era um curso de direção editorial. Então, nas palavras do Roberto Tivita, era um curso para mid-career, como ele gostava de dizer. Quem estava na fase já final da carreira, mas numa carreira ainda intermediária. Diretores de redação, editores de grandes equipes. Fizemos isso por 3 anos. E os professores eram o Carlos Eduardo, Renato Janine Ribeiro, o João Sayad, Pedro Malan, o Luiz Francisco Carvalho Filho, na área jurídica, Judite Brito, na área de gestão, o próprio Roberto Tivita, Tomás Souto Corrêa. O curso era uma ilha, assim, vinha gente de fora. Foi um período interessante. E o Carlos Eduardo estava lá comigo, e a gente começou ali uma coisa que se chamava Horizontes do Jornalismo. Sabe, quantos postos são fechados? E jornais... Se a gente pega a curva de 2008 para cá, o número de redações profissionais nos Estados Unidos caiu mais ou menos pela metade. Mas aqui eu estou dando dados grosseiros. Ele acompanha isso muito melhor. E eu sugiro que vocês façam uma conversa com ele, porque ele tem um panorama muito bom e é um jornalista muito experiente. Foi correspondente nos Estados Unidos por quase 20 anos, foi ombudsman, foi secretário de redação, foi diretor adjunto do jornal Valor Econômico. Então, assim, é um grande parceiro, é um cara que sabe muito. Dava aula lá também o Caio Túlio Costa, que conhece muito sobre o digital, né, o jornalismo digital. Mas, enfim, nós estamos num período aqui muito, muito, muito desafiador. Às vezes dá uma sensação de extinção do jornalismo, mas isso não está acontecendo, mas dá essa sensação. E como vocês carregam uma experiência enorme, muito maior do que a minha, eu queria fazer uma conversa mesmo, sabe? Que vocês lançassem questões e a gente, porque essa conversa pode tomar rumos diversos, É múltiplos, verdade. sobrepostos. E seria muito bom para mim ouvir um pouco as inquietações, onde pega. Para mim vai ser uma oportunidade muito rica. Olha, Eugênio, nós vamos seguir essa tua sugestão. Nós vamos chamar o Carlos Eduardo. Casualmente, há 2 semanas atrás, nós falamos exatamente sobre isso. E uma das coisas, nós trouxemos 2 professores da academia, um de Santa Catarina, o outro do Rio Grande do Sul, para falar exatamente sobre esse momento da comunicação na academia e esse momento do estudante de jornalismo. E uma das coisas que se identificou é que o índice de arrependimento do jovem que opta pelo estudo de jornalismo é muito grande. Exatamente em função de todos esses desafios que são completamente diferentes e essas dificuldades do ponto de vista da empregabilidade. Como tu disseste, isso que aconteceu nos Estados Unidos, 2008 para cá, aconteceu muito no Brasil. E na semana passada, nós conversamos também com o presidente da ANJ, o Marcelo Reck, juntamente com 2 dirigentes de 2 empresas de comunicação bem-sucedidas no interior do Rio Grande do Sul, para analisar a imprensa regional. E ali foi uma conversa muito rica, onde se identificou em que, em certo momento,
aquela coisa muito pontual e objetiva acontece. Quem consegue se estabelecer com competência acaba vencendo e acaba evoluindo. O que, infelizmente, no caso do jornalismo do interior do Rio Grande do Sul, bem especificamente, é muito raro, né? Tanto é que a cada dia, agora na semana passada, mais uma informação de mais um jornal que deixou de circular. Então, essa conversa com o Carlos Eduardo realmente vai ser interessante. Mas vamos seguir um pouco por aí e te pergunto qual é a inquietação que existe entre os jovens hoje, na faculdade ou não, e esses futuros jornalistas, em relação à tecnologia que quase que nos oprime, em relação a esse avanço das big techs, quase que dominando o cenário, em muitos casos até mais provocando desinformação do que informação. Como é que você está vendo esse cenário todo aí pelo Olha, Brasil? é uma excelente questão e é uma questão também que pode se abrir. Ela nos rende um leque, um feixe de caminhos possíveis. Eu não sei bem por onde eu começo, mas eu vou arriscar. Nós temos que olhar as big techs como as empresas, as corporações mais caras do mundo. Nunca na história do capitalismo nós tivemos grupos econômicos com esse valor de mercado. Eu estou falando aqui de 3,2 trilhões de dólares. Trilhões. Uma NVIDIA, que é a fabricante de chips, muito usados em inteligência artificial, mas não só, tem um valor de 3,23 trilhões de dólares. Apple tem um valor por aí. Macintosh tem um valor por aí. E aí, Microsoft. hã? Microsoft. É, é, e tem Google, tem Amazon, que, atenção, elas estão trabalhando o tempo todo com informação ou fluxo de informação, com amarração da comunicação social. E tem um peso político e econômico, evidentemente, mas um peso também tecnológico sem precedentes. Nós estamos falando de 5, 6 grandes grupos. Podemos incluir aí os chineses, que são, eu uso a expressão, conglomerados monopolistas globais. É um novo tipo de monopólio, que é um monopólio global. Uma empresa como a Meta, por exemplo, que é uma dessas big techs, é dono do Facebook, do WhatsApp e do YouTube. Não, não é o YouTube, é do Instagram. Do Instagram. O Instagram, o WhatsApp e o Facebook. E isso é uma presença que não tem competidor, ou as chances de um competidor são muito exíguas no mercado global. O TikTok agora tem problemas com a regulação nos Estados Unidos, porque é um competidor chinês, e isso, enfim, isso só vai complicar no próximo período. Vai complicar. O cenário não promete uma pacificação, não por enquanto. Ora, vocês se lembram quando foi votada no Brasil, na Câmara dos Deputados, o ano passado, o PL 2630, que é o chamado PL das fake news?
Uhum. Isso foi no primeiro semestre do ano passado. O Google colocou um link na home, na sua primeira página, que levava para um artigo ou para um grupo, alguns artigos. Eu me lembro bem de um artigo que tentava convencer o público de que a aprovação seria muito ruim, que comprometeria a liberdade. Isso é o exercício de um poder sobre a opinião pública brasileira que, inclusive, é irregular, é um claro abuso de poder. Por que é irregular? Porque essas empresas, o Google, por exemplo, sempre se definiram como distribuidores de conteúdo e não como editores, não como veículos de imprensa. E ao publicar um verdadeiro editorial contrário a uma decisão soberana do parlamento brasileiro, ou contrária à liberdade do parlamento brasileiro tomar uma decisão que fosse, configura uma ação de propaganda que não combina com esse perfil que o próprio Google dava para si mesmo. Isso virou uma investigação. O relatório da Polícia Federal fala em abuso de poder, esse relatório é de janeiro desse ano, e isso é uma discussão. Eu não quero aqui cravar ou definir uma caracterização, mas interessa que a gente reconheça que se trata de uma discussão muito pertinente. Esse poder exercido por esses grupos, esses conglomerados monopolistas globais ou essas big techs, é um poder democrático? O que eles falam de liberdade se aplica. A liberdade de expressão é um direito das pessoas. Será, por acaso, razoável se falar em liberdade de expressão do Google? Ou o Google, uma corporação, pode ser titular do direito de liberdade de expressão? Eu acredito que não. E o argumento da liberdade aí é falacioso, no meu entendimento. Agora, a questão é, esses pouquíssimos grupos controlam hoje o fluxo de informação no planeta, é um poder que nós não conhecíamos, bilhões de pessoas têm perfis nessas plataformas, numa escala muito acima do que nós costumávamos chamar de imprensa. Então, eu chamo a atenção de vocês para uma evolução. Quando nós estávamos no mercado dos jornais, 100 anos atrás, 80 anos atrás, no Brasil, seguramente 80 anos atrás, nos Estados Unidos, até 100 anos atrás, havia numa cidade dezenas de jornais. Em São Paulo, dezenas de jornais. Em São Paulo, nós tínhamos jornais publicados em italiano, em línguas diversas, e a competição entre os jornais era natural. Com o advento dos meios de comunicação de massa, que cobre aí meados do século passado, mas vai com segurança até o final do século XX, o número de competidores se reduz e o montante de investimento aumenta muito. A barreira de entrada no negócio sobe, de tal maneira que muito menos empresas têm gás, têm bala na agulha para entrar no mercado.
Eu me lembro, eu peguei isso de empresários falando, ó, para entrar nesse mercado você precisa ter dinheiro para lançar um satélite ou para participar de um satélite, é 200 milhões de dólares. Sem isso você nem começa. Então, para fazer um jornal, o investimento era um. Para ter uma emissora de rádio, era um investimento um pouco maior. Para ter uma emissora de TV, o investimento era um pouco maior. Para ter uma rede de televisão, era um pouco maior. Depois começou a TV por assinatura, a barreira de entrada ela sobe, o número de competidores diminui, o mercado se torna mais oligopolizado e mais monopolizado. Agora, com as big techs, nós subimos ainda mais isso aí. É interessante que as pessoas tenham uma visão da internet como uma, uma, um debate horizontalmente equilibrado, porque qualquer pessoa com celular tem poder de mídia. Uma Hum. pessoa com celular consegue fazer um texto, tirar uma foto e consegue subir aquilo. E pode acontecer de milhões de pessoas, de repente, estarem conectadas naquilo que a pessoa postou ou no que ela está falando. Isso acontece em diversos momentos. Dá uma sensação que a internet diminuiu a distância vertical entre quem tem empresa e quem não tem empresa. Mas, na verdade, essa essa horizontalidade que coloca todo mundo no mesmo plano é apenas uma das faces desse negócio. Num outro eixo, que aí sim o eixo vertical, a distância entre quem tem tecnologia, capital e poder político e quem não tem, essa distância aumentou como nunca foi. E isso é importante da gente ter em mente quando nós estamos pensando sobre essa questão que você trouxe, né? A internet, as plataformas sociais e, os conteúdos jornalísticos. Eu sou parte de um conselho, o conselho da agência pública aqui em São Paulo, que faz jornalismo de grande qualidade. E a agência pública reúne equipes de jornalistas, tem lá uma redação e trabalha só pela internet. E se financia com doações, é um outro modelo, é uma das vias pelas quais o jornalismo pode sobreviver. Não é a Eu, única, mas é uma das vias pela qual pode sobreviver. Mas a dominância da comunicação que é feita, ou o controle da comunicação que é feita, não está em iniciativas assim, está nas grandes plataformas. Uma pessoa como Elon Musk, por exemplo, é uma pessoa de imenso poder hoje, não por acaso, tem associações com a extrema-direita de perfil antidemocrático. Então, são coisas assim que a gente precisa observar. Nunca a concentração de capital, poder político e tecnologia foi tão grande, o que se traduz em concentração de informação. Então, aparentemente, a gente tem um cenário de grande horizontalidade, mas isso é só uma das faces do problema. eu queria ter a tua opinião, aliás, sobre essa sua fala do poder de mídia, e você mencionou aí a questão do jornalismo público, né? Essa coisa está, né? Hoje circula na comunicação, o influencer, um monte de gente, mas eu gostaria de uma avaliação sua sobre essa questão do jornalismo. Quer dizer, o jornalismo privado que o Brasil sempre teve tradições muito fortes, né? Casas poderosas como o Estadão, a própria Folha, Abril, né? Casas que tinham uma cultura jornalística muito acentuada, né? E que
num momento como esse, a coisa fica meio diluída e você não consegue ver direito o que é jornalismo e o que é comunicação. E na questão pública, você teve uma experiência, e eu também passei por uma experiência semelhante, do jornalismo público. Eu creio que na Rádio Brás, você passou por lá, iniciou um trabalho muito importante, que é, né, se no setor privado, às vezes, a questão econômica pesa muito no jornalismo que está se fazendo, na questão pública, né, seria talvez um dever de Estado fazer um jornalismo público para oferecer ao cidadão informações importantes para ele se pautar na vida. Eu queria uma opinião sua sobre especificamente essa questão do jornalismo. O que dá para fazer numa situação como essa que nós estamos vivendo para fortalecer o jornalismo público e privado? Como é que se faz isso, convivendo, é claro, com esse mundo das big techs, etc. É uma bela questão e muito bem formulada. Ainda bem que está sendo gravado, porque a maneira como você formulou já contém, sabe, um artigo, ou um tema, ou um mote para ser mais desenvolvido. De fato, os fundamentos da imprensa entraram em combustão e as fronteiras entre imprensa e entretenimento, ou entre imprensa e comunicação, também se diluem, se esfumaçam, e a gente fica sem saber. Eu, ontem, estava conversando com um grupo de amigos e alguém reclamou das perguntas que eram feitas para os atletas nas Olimpíadas, falando que, na Globo, que isso não é jornalismo. Eu falei, mas isso não é mesmo jornalismo, isso é entretenimento. A emoção do atleta vale mais do que a precisão do tênis que ele está usando, ou do que a política pública de financiamento do desenvolvimento dos esportes. Vale mais. É narração, é espetáculo. Não é jornalismo, nem mesmo na estrutura organizacional de algumas das empresas. Isso está em outro departamento. Mas essas coisas foram se diluindo. Eu acho que para enfrentar esse tema, que também é vasto, e que também poderia se distribuir em muitos feixes, em muitas trilhas diferentes, a gente precisa partir de uma pergunta anterior. Sim, é pertinente a gente se perguntar sobre que políticas poderiam nos ajudar a preservar e fortalecer o jornalismo ou a imprensa. Eu digo, para fins de esclarecimento conceitual aqui, que o jornalismo é o idioma pelo qual a instituição da imprensa fala com o público. Jornalismo e imprensa são coincidentes, e o entretenimento não entra na imprensa. Eu entendo a imprensa como uma instituição independente do Estado, enraizada na sociedade civil, cuja função, cuja missão é acompanhar, investigar, apurar os atos do poder, para que o cidadão que é titular da fonte do poder, que é a fonte do poder na democracia, possa ser informado de maneira independente sobre o poder, para melhor delegar e para melhor exercer o poder. É indispensável que exista uma instituição desse tipo num regime que se pretenda democrático. Ela não é Estado e ela não é mercado. É uma instituição social, não estatal, por desdobramento não governamental,
que cumpre essa função. E o seu idioma é o jornalismo, o seu método é o jornalismo. Pois então, a democracia pode existir sem isso? Essa deveria ser a pergunta de partida. Mas essa é uma pergunta traiçoeira, porque se vocês forem conversar com os sindicatos taxistas, eles vão dizer que a democracia não pode existir sem o taxista. E o fisioterapeuta vai dizer que a saúde pública não pode existir sem o fisioterapeuta. As mineradoras vão dizer a mesma coisa. O Vaticano vai dizer a mesma coisa. A NASA vai dizer a mesma coisa. Então, todo mundo vai dizer que os professores, os advogados, e em boa medida, é verdade. Assim, não pode existir democracia se não houver justiça, poder judiciário independente. Não pode existir justiça se não houver o advogado. E também precisa ver o promotor, precisa ver o juiz, precisa ver o perito. Mas a questão da imprensa entra numa essencialidade diferente, que é a seguinte: como é que o cidadão acompanha o que se passa no exercício do poder? Quem informa o cidadão sobre o que se passa no exercício do poder? Se nós queremos democracia, quem informa sobre isso não pode ser a mesma pessoa que exerce o poder. É simples. Na China, quem informa é o poder. Na Rússia, quem informa é o poder. Podemos ter posições diferentes sobre a posição geopolítica do Putin e tudo mais. Podemos ter posições diferentes sobre a eficiência do Estado chinês e tudo mais. Mas se você quer saber alguma coisa sobre como está sendo exercido o poder, sobre como estão sendo usados, investidos, aplicados ou gastos os recursos públicos, quem vai te responder isso na Rússia de Putin ou na China é o Estado, ou um agente do Estado. E isso, na democracia, não pode ser assim. Quem investiga o poder precisa ter proteção e não pode se confundir com a perspectiva daquele que exerce o poder. Nós precisamos disso? Essa é a pergunta. Para funcionar como funciona a China, nós não precisamos disso. Ou como tem funcionado a Rússia, nós não precisamos disso. Então, não tem que existir imprensa. Vai existir, claro, comunicação, vai existir algum nível de informação, mas não a instituição da imprensa, que é independente. Vejam que a liberdade de imprimir não é a mesma coisa que liberdade de imprensa. O direito de imprimir, right to print, que vem do século XVII, mais ou menos, o direito de imprimir livremente livros sem ter que pedir licença para o poder, a liberdade de imprensa, freedom of press, ou press freedom, eu cito em inglês, porque é na Inglaterra que essas questões aparecem, que elas são formuladas, depois nos Estados Unidos, mas a liberdade de imprensa é a liberdade de investigar o poder. Ela precisa da liberdade de imprimir, mas a liberdade de imprensa é outra coisa. É investigar o poder, questionar o poder, criticar o poder em público. Em público. Isso o Ministério Público não faz, por melhor que ele seja. A liberdade de imprensa inclui a liberdade de mediar o debate público. Portanto, a imprensa é poder, mas no sentido de contrapoder, de antipoder, de freio e contrapeso. Então, essa é a pergunta. Nós precisamos disso.
Eu acompanho um pouco o que se passa na Rússia. Vários amigos meus seguem a Sputnik e outras agências russas, porque elas têm uma perspectiva diferente do que têm os órgãos de imprensa dos Estados Unidos e tal. Então, mas ali o controle dessas equipes é diretamente vinculado ao poder do Estado e ao governo. E eu digo para esses meus amigos que a Rússia, não contente com a fake news, inventou a fake newsroom. Newsroom é redação. O termo newsroom é redação. Ali são falsas redações. Parece uma redação. Você vai lá, alguns colegas meus tiveram lá em congressos e tudo. Eu não quis ir, achava que a gente não devia ir, a gente é escola. Mas, enfim, mandamos uma equipe para lá. Tem editor, tem a mesa, tem quem escreve, tem quem apura, quem fotografa, mas aquilo não é uma redação, porque aquilo não critica o poder em público, não investiga livremente, não. Então, tem muitas histórias sobre isso. Tem aquele jornalista polonês, tem um livro famoso, Minhas Viagens com Heródoto, o Richard Kapuscinski. Ele era um correspondente de um jornal polonês, e é muito interessante. Ele é um grande escritor, ficou muito amigo do Gabriel Garcia Marques, uma pessoa de posições comprometidas com direitos humanos, mas lendo o subtexto do que ele faz, a gente vê que não tinha uma redação jornalística na Polônia no tempo dele. Ele era um empregado da burocracia na imprensa, mas aquilo não era imprensa. Pois bem, eu avalio que uma democracia precisa ter imprensa, justamente para incomodar o governo. E aí nós teremos que ter ações para garantir a existência de jornalismo e de imprensa. Se essa primeira pergunta for bem respondida. A Europa teve que enfrentar essa mesma questão no pós-Primeira Guerra e depois no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra. No entreguerras, essa questão já se apresentava. A solução da Europa foi criar as instituições públicas, como o BBC, como outras. E aí eu vou tocando um pouco na comunicação pública. Nos Estados Unidos, tem a PBS, que tem a NPR, que é National Public Radio, tem a PBS, que é o sistema público de broadcasting, de televisão, que são instituições independentes que vivem de recursos públicos e também de doação do público, mas de dotação orçamentária vinda do Estado. Mas o Estado não tem ingerência sobre a pauta dessas instituições. É uma solução. A outra solução é uma solução de mercado, que foi muito bem sucedido. Você pode discordar dos editoriais do New York Times, mesmo do Washington Post, que depois da compra pelo Jeff Bezos se manteve um grande jornal, está com problemas, mas ou a revista The Economist, são soluções de mercado. Fazem um jornalismo muito digno. Podemos ter críticas, divergências, isso é natural, isso é até bom, mas elas fazem lá um jornalismo de direito que cumpre a função. E a solução de financiamento
dessa atividade, nesse caso, é de mercado. A solução de financiamento da BBC não é de mercado, é outra. Eles faturam alguma receita, arrecadam alguma receita com comercialização dos conteúdos, com publicidade para públicos de fora do país. Vai se relativizar um pouco a proibição de ter publicidade nessas organizações. Nós temos uma crise também ali, mas é importante ver que ela é uma outra solução. Eu identifico três: a solução de mercado, as emissoras públicas e as emissoras sem fins lucrativos, como a agência pública no Brasil, como a própria revista Piauí, que adotou um modelo parecido, como Axios, como que não existe para gerar dividendos ou lucros para os seus donos. Toda a arrecadação, e no caso da Piauí tem um endowment que financia a redação. Mas, enfim, são três caminhos diferentes. Eu acho que a democracia no Brasil não tem clareza sobre isso. Um político não consegue elaborar essa argumentação. Eu não conheço nenhum político que faça isso, eu convivi com vários. Eles não entenderam por que a gente precisa da imprensa. Eles olham para a imprensa e veem que a imprensa é um feixe de interesses. Normalmente veem isso quando é contrário a eles. Gostam muito de criticar a primeira página do Estadão, a primeira página do Globo e tal, mas não veem o fundamental que está ali, que é um mínimo compromisso com o relato factual. Tem distorções, e eu não sou a favor de negligenciar ou de passar pano quente ou de tolerar as distorções. Mas essas coisas cumprem um papel fundamental e que teria que ser respeitado. Eu acho muito complicado quando o discurso do poder é meramente condenatório em relação a jornalistas e que fazem um trabalho digno. Você pegar, eu falei aqui da Patrícia Campos Melo, eu vou falar aqui da Patrícia Campos Melo. É uma mulher, uma jornalista, uma repórter, que sofreu ameaças gravíssimas, precisou de segurança, Sim. sabe? Uma repórter da Folha de São Paulo. Pega a cobertura que o Jornal Nacional fez da Covid, sabe? Uma cobertura que tudo bem, nós também podemos ter reclamações sobre o Jornal Nacional, mas se não fosse aquela cobertura, o país tinha ido para o vinagre. Graças à cobertura da Rede Globo e de alguns outros veículos, fizeram consórcio de imprensa que conseguiu os dados para acompanhar a pandemia no Brasil, a quantas ia. E é o discurso que alertava sobre a importância da vacina, da máscara, da restrição de movimento das populações e fazer a discussão. Aquilo segurou um pouco o país. E eu acho que segurou a democracia. O poder não tem olhos para reconhecer esse tipo de coisa. E quantos jornalistas dos grandes veículos não foram ameaçados, às vezes não foram espancados em manifestação pública? Se a gente não consegue diferenciar o que essas pessoas estão fazendo de serviço público e diferenciar isso, às vezes, do caráter ideológico ou das opções de ideários que esses veículos possam ter, a gente não consegue entender o que é a imprensa e o papel que a imprensa faz. Então, nós temos um problema de cultura política muito grave no Brasil. Vejam, por exemplo, o que o Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, mobiliza de esforço para processar jornalista, juiz processando jornalista. Às vezes, jornalista que publica uma reportagem sobre
o salário do juiz. O juiz vai lá e processa o jornalista. A gente entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o assédio judicial. Eu uso aqui uma expressão da Thaís Gasparian, advogada Thaís Gasparian. Eu digo, a gente entrou porque eu fiz um parecer para essa ação judicial que rendeu algumas posições melhores, ou seja, é uma ação que prosperou e que tá dando certo aos poucos. Mas o assédio judicial pode ser usado por um empresário, por uma igreja que põe uma centena de processos contra o mesmo jornalista em várias praças diferentes, a ponto de esse jornalista não conseguir se defender a tempo. Mas isto é o que foi agora, digamos, normatizado pelo judiciário, né? O Não é mais Supremo admitido. reconheceu isso. O Supremo reconheceu isso depois dessa ação, que isso não pode se fazer. E na época a gente, aí eu não participava, mas na época se conseguiu, porque a Elvira Lobato foi vítima disso aí. Então, no caso, era a Igreja Universal que estava movendo todos esses processos. Mas, talvez alguns de vocês já tenham passado por essa experiência. Você sofre ali 3 ou 4 processos, fala, bom, tudo que eu ganhei na vida vai para pagar advogado, vai para pagar multa, eu não sei, você perde o sono, você não tem mais condição de trabalhar. E, mas, às vezes, o assédio judicial tem como parte um juiz de direito, ou um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou um procurador-geral da República. Vai para cima de jornalista. Então, essa é uma grande questão. Sabe, as autoridades no Brasil, a nossa cultura política não entende o que é a instituição da imprensa. E assim fica difícil. E aí outras pessoas vão falar liberdade. Então, o Facebook tem liberdade. Não, o Facebook não tem liberdade. E é impossível o Facebook exercer uma liberdade, porque o Facebook ele não tem o que é volitivo, ele não tem o fundamento da pessoa humana. Quem tem liberdade é a pessoa humana. Essas outras coisas exercem uma função de. O correio não tem liberdade. As pessoas têm liberdade e usam o correio. A inviolabilidade de correspondência não é um direito do envelope, é um direito da pessoa. Não é um direito da agência do correio de uma cidade. É um direito da pessoa. E essa confusão. Deixa eu te apartar um pouco, Eugênio. É que, já que você citou o exemplo do Facebook, quando se diz que o Facebook tem liberdade, é que as coisas são postas ali e distribuídas livremente, universalmente, de tal forma que acaba se tornando aquilo que você também falou antes, um veículo de transmissão de informações, um veículo de comunicação. E aí acaba sendo invocada essa questão da liberdade também. Mas muito bem lembrado, porque a liberdade não é do Facebook. A liberdade é das pessoas. Liberdade é um direito humano. Assim como a dignidade de trabalho, de moradia, o direito de ir e vir. O direito de ir e vir não é um direito dos navios, nem um direito dos aviões. É um direito das pessoas. Os meios para isso precisam funcionar num regime de liberdade. Mas dizer que o abuso de poder está coberto pelo direito à liberdade é uma distorção muito grave. O Facebook, o Google, publicar um artigo opinativo, que é prerrogativa da imprensa, e a imprensa se organiza em empresas cujos donos e dirigentes são brasileiros. O Google, que é uma empresa estrangeira, não tem permissão para exercer função de imprensa, publicar um artigo opinativo e depois argumentar
que a liberdade do conglomerado. O conglomerado não tem liberdade. Assim como o conglomerado não tem direito de ir e vir. Assim como o conglomerado não. Essa distinção, para nós, também é crucial. É crucial. Quem tem liberdade são as pessoas. É a pessoa humana que tem liberdade. Por isso, os meios precisam ser assegurados para que a pessoa expresse a sua vontade. E vocês nunca vão encontrar em nada do que eu tenho escrito nenhuma defesa de censura de nenhuma espécie. E o que eu observo, ao contrário disso, é que o regime no qual nós estamos funcionando hoje embute uma censura que o poder econômico faz com relação a pequenos grupos ou a comunicadores ou a pessoas físicas que querem postar alguma coisa. Como o conglomerado tem o controle do que vai ser estimulado, do que vai ser distribuído, do que vai fazer parte das ofertas para os diversos usuários, às vezes ocorre uma censura privada que restringe a liberdade das pessoas. Mas liberdade é um direito fundamental da pessoa humana, não é uma prerrogativa de grupos econômicos. Professor, uma questão. O senhor está falando em liberdade, né? E essa liberdade, qual seria o limite dela? Por exemplo, YouTubers, influencers e a própria imprensa agride desmesuradamente assim autoridades, juízes, ministros e tal. Isso seria a liberdade das pessoas? Essas expressões que elas usam, seria liberdade ou seria outra coisa? Seria irresponsabilidade? Eu acho que o senhor tem limite essa liberdade ou não? Então, é uma bela pergunta, mas nós temos que ter presentes que a liberdade é um direito humano. É a pessoa humana que exerce a sua liberdade de expressão. É a pessoa humana que busca uma informação. O direito de buscar informação, que está incluído no direito de buscar informação, está incluído na liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa é um direito da sociedade, não é um direito dos jornalistas. O direito de buscar informação é também um direito humano, porque o ser humano, o cidadão, é a fonte do poder, e ele busca as informações que ele tem direito de receber e vai expressar a sua opinião. Vai veicular a sua leitura, vai, quando jornalista, exercer a sua função de informar a sociedade. Essa liberdade, ela tem limite? Vamos mudar de ramo, pensar num dramaturgo, num artista, num pintor, no Francis Bacon, que teve agora uma exposição aqui no MASP. A liberdade que ele exerce tem limite? Tem duas formas de responder a isso. E eu estou discutindo aqui a partir de uma perspectiva ética e não jurídica. Mas poderíamos falar isso também em termos jurídicos. Essa liberdade tem limite? O que limita a liberdade? Como eu digo, existem dois caminhos. O primeiro vai dizer que a liberdade tem o limite de outros direitos. A liberdade é um direito fundamental, mas a privacidade também é um direito. A honra é um direito. Direitos subjetivos das pessoas, o nome das pessoas. Então, eu não poderia exercer a minha liberdade de criticar as pessoas
até um nível em que eu vou destruir de forma irresponsável o que é um direito também de outra pessoa. Portanto, os direitos limitam os direitos. Essa é uma maneira de responder e de organizar essa discussão. A minha privacidade ou a minha honra é um limite para a liberdade de expressão de todas as pessoas. E por aí eu posso equacionar esse problema e demonstrar que a convivência entre esses direitos produz um equilíbrio. Esse equilíbrio se altera no tempo, se altera conforme a sociedade, conforme os costumes da sociedade, mas é um equilíbrio produzido pela tensão entre os diversos direitos. Dentro dessa corrente, é possível argumentar que a liberdade de imprensa, mais do que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa precede os demais direitos. Ela deve vir antes, porque a liberdade de imprensa, corresponde ao outro direito, que é o direito à informação. Então, eu não tenho como impedir um jornalista de entrar no espaço privado de um político que guarda um mal feito dentro do seu espaço privado. Por exemplo, um político esconde o dinheiro que ele desviou embaixo do colchão, está na intimidade dele, mas o público tem direito a olhar embaixo daquele colchão. Ou seja, a liberdade de imprensa invade a privacidade do sujeito que exerce um poder dentro do Estado. Ao assumir certas funções, eu abro mão de certas camadas da minha privacidade. Isso aparece até em Rui Barbosa, já em Rui Barbosa. Ele diz: aqueles que se consagram à vida pública, à sua vida privada deram paredes de vidro. A pessoa que tem uma função pública, ela precisa se expor à fiscalização do público. Isso é sabido. Então, eu posso ir dizendo: os direitos se limitam uns aos outros, mas a liberdade de imprensa precede os demais, ela vem antes e fica acima. E eu resolvo mais ou menos esse problema organizando a discussão dessa maneira. Mas há uma segunda forma de enfrentar. É dizer, a liberdade de imprensa é absoluta. Ela não tem limites. E Posso fazer uma ela... observação? Hã? Posso fazer uma observação? Por favor, por favor. Até peço desculpas por estar falando longamente aqui. Um problema sério no Brasil é que a imprensa só defende a liberdade de imprensa quando é do seu interesse. Quando não é do seu interesse, ela cala, silencia e se omite. E eu falo isso porque eu tenho aqui, eu sou um editor de um jornal aqui em Porto Alegre, e eu tenho uma vivência concreta disso. E um exemplo do que eu estou dizendo, uma prova do que eu estou dizendo, é que você, uma pessoa super bem informada, um cara, eu sou seu leitor, acompanho o seu trabalho, admiro bastante você, e você certamente não conhece o caso do Jornal Já, aqui em Porto Alegre, que é um caso de um assédio jurídico que dura 20 anos. O jornal foi levado à falência. Tá? É uma situação terrível que hoje está na Corte Interamericana lá de Direitos Humanos, um processo já em fase final para julgamento, e que eu só consegui chegar lá por acaso, porque não encontrei no Brasil espaço nenhum para... No judiciário eu recorri a todas as instâncias e não consegui. E fui a primeira condenação, e foi uma primeira condenação de uma reportagem na qual não foi encontrado um erro.
O Elmar, eu acho que bateu sem querer no microfone e É, desativou, mas o Elmar está falando, Eugênio, de um processo movido por uma família ligada a políticos, em função de uma reportagem publicada pelo jornal, toda ela baseada em evidências objetivas, em documentos judiciais, e ganhou a causa. irretocável a coisa, e o jornal perdeu a causa. E Em perdeu várias em primeira instância, em segunda várias instância. instâncias, foi uma bola de neve em que o direito do jornal de ter exercido aquele direito de imprensa foi simplesmente ignorado. Tanto que o caso, e o Omar estava falando sobre isso agora, acabou na Corte Internacional de Direitos Humanos, e a Corte informação, Interamericana deve Corte, ser. perdão, Interamericana, sim, e a informação que o Omar recebeu é que lá foi dado ganho de causa a ele, e o governo brasileiro estaria sendo instado a reconhecer o direito do jornal e a indenizá-lo por todos os problemas e dificuldades que enfrentou em função desse processo que se arrasta há quase 2 décadas. Eu não conheci esse caso, gostaria de conhecer, mas nós temos, infelizmente, várias histórias assim. Agora, o Elmar falou uma coisa que eu gostaria, não sei se ele já voltou aí. Você ficou mudo, seu. Eu emudeci e vou dar um toque para o Omar, mas sim, ele não voltou ainda. Eu vou tentar acioná-lo aqui. Tá. Ele falou uma coisa que a imprensa só defende a liberdade de imprensa quando é do seu interesse. É, nós temos agora na agência pública a proibição de publicar reportagens sobre as denúncias da ex-mulher do Arthur Lira. Mas existem vários outros exemplos que estão acontecendo o tempo todo. Mas a imprensa, como instituição, é habitada por diferentes órgãos de imprensa. E a posição da imprensa raramente é uma só, inclusive sobre essa matéria. Nós temos divergências, talvez não entre os principais veículos em algumas ocasiões, mas nós temos divergências dentro da imprensa. A gente precisa não confundir a posição da empresa, ou a posição da família, ou a posição do grupo que é detentor da propriedade de um órgão de comunicação, da atividade da imprensa. O grupo, a família, o comando da empresa podem adotar posições ruins, mas a atividade da imprensa é maior do que isso. Então, eu não sei como os veículos se comportaram com relação a esse processo contra o Jornal Já. E se está acontecendo uma reversão da decisão na Corte Interamericana, isso tem um poder de convencimento muito forte e pode constranger o Brasil a reconsiderar a situação, mas é preciso ver como isso acontece. De fato, se a gente for olhar a história da imprensa, a quase totalidade dos órgãos de comunicação no Brasil apoiou o golpe de 1964. Uma posição muito ruim. Depois, com o tempo, todo mundo sabe que é uma posição muito ruim. Depois de décadas, alguns órgãos de imprensa pediram, inclusive, desculpas, depois de 50, 60 anos do golpe militar, de 64. Tomam posições lamentáveis.
Mas aquilo a que eu me refiro aqui é a necessidade da cultura política entender o que faz a imprensa. Entender o que faz a imprensa. E eu estava falando da primeira forma de explicação, mas há uma segunda forma de explicação para o que limita a liberdade de imprensa, que é aquela de dizer nada limita. Ela é absoluta, assim como o direito à vida. O direito à vida é um direito absoluto. Não existe limite para o direito à vida. A pessoa tem direito à vida e ponto. Ela não tem direito à vida e isso depende de circunstância. É um direito absoluto. Eu já vi grandes juristas falando que a liberdade de imprensa é um direito absoluto, que não tem limites, não deve ter limites. Agora, ele precisa ser exercido com responsabilidade. Isso não significa que ele esteja sendo limitado. Significa apenas que ele não pode desviar para o abuso do direito. A afirmação desse direito, que acontece nas revoluções do século XVIII, inspiradas pelo iluminismo, sempre vem com um contrapeso, assim, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na França, artigo 11º, diz mais ou menos o seguinte: a livre circulação das ideias é um dos mais preciosos direitos do homem. E logo em seguida, nesse mesmo artigo, está escrito que aqueles que abusarem desse direito responderão nas formas da lei. Mas isso não é um limite da liberdade de expressão, porque ela é exercida, mas a pessoa pode ter que responder se abusar desse direito. Então, uma segunda forma de responder é dizer que não tem limite. As duas formas de responder acabam mais ou menos chegando no mesmo lugar. Mas eu, normalmente, não gosto de pensar em limitação da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. A Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, começa no seu artigo 1º falando: todos os seres humanos são livres e iguais em direitos e dignidades. O adjetivo livre é o primeiro que aparece. E o artigo 30º, que é o final, ele fala que ninguém poderá, não sei o que, em direitos e liberdades. Liberdades é o último substantivo que aparece na declaração. A liberdade é um ponto de partida e a liberdade é um ponto de chegada dos direitos humanos. É o que organiza os direitos humanos. É o que justifica, é o que dá sentido para os direitos humanos. Por que as pessoas precisam comer e morar? Para exercer sua liberdade. Elas não precisam comer e morar e estudar e ser protegidas para trabalhar melhor, ou para ser mais obedientes, ou para produzir mais para o Estado ou para o mercado. Elas precisam de tudo isso para exercer a sua liberdade. Se a gente entende que a liberdade é um fim, fica tudo um pouco mais fácil de entender. E eu fico impressionado com esse déficit da nossa cultura política. O Elmar voltou? Não. Não, infelizmente, eu acho que ele teve problema de internet junto, porque eu, inclusive, tentei falar com ele e não consegui, lamentavelmente. Seria uma bela contribuição que o Omar poderia dar para nós aqui. Professora, posso fazer uma pergunta? Essa lei número 11 aí da Revolução Francesa seria a primeira lei contra as fake news ou não? Não, na verdade, é o artigo 11, artigo 11 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, na verdade, em todas as constituições da França, ficou como sendo
a parte dos direitos fundamentais. As constituições na França não mudaram esse dispositivo, que é a Declaração dos Direitos Fundamentais, que no Brasil está no artigo 5º da nossa Constituição. Mas ela ali ela não obriga a verdade. Ela Mas não. ela pune quem não diz a verdade. Realmente não, não, Não? não. É, as pessoas não estão proibidas de mentir. Em lugar nenhum. O que você não pode fazer é usar da mentira para destruir uma outra pessoa. Mas a gente mente. Veja só, na ética jornalística, nós não podemos aceitar a mentira. E aí é um problema ético, não é um problema legal. Algumas constituições puseram, as pessoas têm direito à informação verídica, à informação veraz. Isso nos traz um problema, porque quem vai verificar se a informação, verificar, aliás, é uma palavra que tem a ver com verdade. Quem vai fazer a verificação da informação, se ela é veraz ou não? Se a notícia estiver ferindo o direito de alguém, aí nós vamos avaliar essas coisas, mas a mentira faz parte. Veja só, a liberdade religiosa. A liberdade religiosa existe, precisa existir, e autoriza as pessoas a escreverem que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ou que a Virgem Maria era virgem, mesmo depois de ter um filho, ou que o Bhagavad Gita conta a história que aconteceu de verdade, ou que Exu fez dois vizinhos brigarem entre si. Essas coisas não são verdade. Elas não resistem a uma verificação factual, a uma pesquisa empírica. Mas elas são verdades transcendentes para algumas pessoas. Eu posso olhar aquilo lá e falar, isso é uma mentira. A pessoa pode dizer, não, isso é uma verdade sagrada. Então, o caminho de regular mentira nunca deu muito certo na democracia. Não é por aí que a gente vai. E depois, uma outra observação: fake news. Fake news não é verdade, na minha perspectiva, pelo menos, que fake news sempre existiu. Sempre existiu a mentira. A mentira é tão antiga quanto a linguagem, a mentira é tão antiga quanto a espécie humana. A mentira, eu posso até encontrar mentira na natureza. O mimetismo, a, a forma como alguns animais conseguem se camuflar, a forma como alguns animais se acasalam, se passam por uma coisa que não são. Eu posso dizer que existe uma mentira lá. Isso é mais discutível, mas que a linguagem mente é irrefutável, e isso é tão antigo quanto todas as civilizações. Fake news é uma forma histórica particular de mentira. Ela é posterior às news, à existência das news. E as news são as notícias. As news são a forma com que uma informação é transmitida, é comunicada dentro do regime discursivo próprio do jornalismo, da imprensa. A experiência da imprensa é uma experiência pequena, ela tem 2 séculos, 3 séculos, se tanto. Uma experiência muito breve. Fake news só tem sentido a partir do momento em que a sociedade conhece o idioma das news.
sabe, que tem um título, um olho ali, um arrazoado, a forma como o repórter fala. Fake news é uma falsificação de forma e depois é uma falsificação de conteúdo. É uma news falsificada. Assim como uma nota falsa de dólar é uma falsificação a partir de um referente que já existe, que é o dólar. As fake news é uma forma específica que não existia antes. Ela depois ganhou relevo por causa da escala com que ela é confeccionada, é distribuída por grandes indústrias. Assim, a fabricação de fake news não é uma coisa artesanal, e essa falsificação leva a um tipo também histórico de desinformação, que não era o que existia antes. É uma coisa diferente, é em outra escala, principalmente em função da escala, mas é uma coisa diferente em muitos outros sentidos. Mentira sempre existiu. Manipulação da opinião pública sempre existiu. Mas fake news é algo mais próprio de um período. Você vê uma fake news, fizeram várias pesquisas, mas uma delas ela se propaga numa escala maior do que as supostamente notícias verdadeiras. Ela arrebata multidões, até o ponto do ridículo, né? O Obama não é cidadão americano, a Hillary Clinton é uma pedófila e leva as pessoas na pizzaria para fazer sessões de pedofilia. A Terra é plana. Aquecimento global não existe, o homem nunca foi à Lua, tem várias coisas assim. Mas esse tipo de estrago era um estrago que não era conhecido antes. É uma outra coisa. É melhor a gente falar em desinformação em vez de fake news, mas mesmo assim precisamos entender que não existia fake news nas paredes das pirâmides do Egito. Podia existir mentira lá, mas não era fake news. Fake news só existe depois que existe a forma news, e há uma falsificação dessa forma. A existência do jornalismo é um pré-requisito das fake news. Inclusive, a impostação, a credibilidade própria do discurso da imprensa é que vai ser mimetizado e imitado, fagocitado pela indústria das fake news. A ponto de não se chamar, em alguns momentos, de fake news, pós-verdade, né? Pós-verdade é uma outra expressão muito, muito pertinente. Pós-verdade é um termo que apareceu no final do século XX. O autor, agora eu não me lembro, mas já trabalhei com isso, tenho essa referência. Agora, o termo ficou importante em 2016, quando ele apareceu numa capa do Economist, que a chamada de capa era a era da pós-verdade, the post-true era. A propósito da campanha do Donald Trump. Ele estava em campanha para a presidência dos Estados Unidos e mentia sobre tudo. E as pessoas, isso é uma era da pós-verdade. Isso não significa que antes de 2016 nós vivêssemos numa era da verdade. Não é isso. Também está cheio de mentira e tudo mais. Mas a pós-verdade começa a se definir um pouco, a se delinear para caracterizar um período em que o peso, o valor da verdade desaparece. Ele fica nivelado com tudo mais. O cara fala, um candidato à presidência dos Estados Unidos, fala qualquer coisa.
e se aparece. Não, mas o que você está falando é o fulano está de camisa vermelha. Não, ele não está de camisa vermelha, ele está de camisa branca. Olha aqui. Tá... E aquilo não importa, a contraprova não importa. Então, é um predomínio da mentira que retira o valor, eu diria, epistemológico da observância da verdade factual. Ele deixa de Eugênio, importar. Só um minutinho, por favor. Vieira, o Elmar voltou. O Eugênio queria fazer uma conexão com o Elmar, Sim. que saiu, mas está aqui agora. Tinha alguma coisa para dizer em algum momento na saída do Elmar, lembra? Não, eu queria, eu tinha dito que eu não conhecia esse caso do jornal já. Gostaria de conhecer, gostaria de receber um pouco de informação, e que as posições da imprensa, ele fez referência à imprensa só defender a liberdade de imprensa quando interessa. Isso, por definição, é assim. Mas nós não podemos. É assim em que sentido? O jogo de interesses ele está sempre presente nas relações humanas, sobretudo nas relações de poder. Um grupo dificilmente vai defender um arranjo que contraria de forma central os seus interesses. Vai negociar interesses laterais, marginais, acessórios, para preservar o interesse principal. Até aí, nada de novo sob o sol. As posições empresariais dos grupos acionistas, das famílias, elas vão existir e precisam ser discutidas, denunciadas, combatidas, mas vão existir. Só que isso não contém a totalidade do que é a instituição da imprensa. Você tem exemplos de grandes repórteres, de grandes reportagens realizadas em veículos com compromissos patrimoniais graves ou compromissos políticos graves. São contradições da sociedade, do panorama político que vão aparecer em todos os lugares. E eu não vejo uma forma pela qual a gente possa generalizar, dizer assim, toda a imprensa é contra tal coisa. Existem posições majoritárias. No Brasil, talvez demais, porque nós temos menos pluralidade de imprensa no Brasil do que em outros países democráticos. Mas mesmo no Brasil, nós temos contradições entre também os interesses dos grupos e contradições entre as orientações doutrinárias de cada uma dessas redações, desses órgãos de imprensa profissionais. E eu também queria lembrar o exemplo de um consenso entre os órgãos de imprensa no Brasil, que foi o golpe militar de 1964. Ali nós tivemos, com exceção da última hora, do Samuel Weiner, a quase totalidade dos órgãos de imprensa apoiando o golpe militar de 64. Alguns foram pedir desculpas 50 anos depois, 60 anos depois, mas hoje é evidente que cometeram um erro, mas só reconheceram esse erro muitos anos depois. Então, eu não sei assim se nós temos consenso nesse nível da imprensa. Nós temos as contradições. E que a causa tenha sido ganha na Corte Interamericana é uma notícia animadora, porque isso vai produzir, ou deve estar já produzindo, um constrangimento para o poder no Brasil. São muitos os casos de erro judicial, muitos erros judiciais ao longo da história. Eugênio. O que eu me refiro é o seguinte: Deixa o Omar falar. Quando eu digo que a imprensa, e aí eu acho que ela age erroneamente quando ela adota essa posição de defender a liberdade só quando lhe interessa. Quando não interessa, ela se omite, ela cala, e quando lhe interessa,
Nós tivemos uma censura consentida pela imprensa. Tivemos a imprensa participou da conspiração. Mais grave do que ter apoiado o golpe foi ter participado da conspiração, o que significa que ela, em algum momento, deixou de cumprir o seu princípio fundamental, que é informar a população do que está acontecendo, né? Isso é mais grave. Mas ela participou da conspiração, apoiou o golpe e em nome de uma retomada democrática o tempo inteiro, e depois, quando lhe interessou, silenciou clamorosamente sobre as barbaridades que a ditadura cometeu, né? Hoje se mostra intolerantíssima com o que o Maduro faz na Venezuela, mas calou clamorosamente com os que os militares faziam aqui no Brasil, né? E cala quando acontece esses processos de assédio judicial que não envolve os seus membros, os seus integrantes ou alguém do seu interesse, cala. Eu conheço bem o exemplo do Paulo Henrique Amorim, tá? Claro, o Paulo Henrique Amorim era um crítico feroz da imprensa, mas a imprensa tem que saber conviver com a crítica, né? Ela ainda tem esse ressaibo da ditadura que ela não aceita crítica. E um dos clamorosos erros que nós cometemos aqui no Já, eu creio, foi estabelecer na nossa pauta uma crítica à imprensa, porque eu considero que uma crítica ao noticiário, uma crítica à imprensa é fundamental para o próprio esclarecimento e para a própria evolução da imprensa. Uma crítica assim radical, mas não uma crítica ideológica, não uma crítica muitas vezes técnica. Mas essa é a pior, essa é a que a imprensa menos aceita. E aí ela chega ao ponto de calar sobre verdadeiras barbaridades que eu, constrangido, cito o meu exemplo pessoal, que é uma coisa absurda. Entende? Eu acabei, no conjunto desses processos, hoje eu estou condenado a pagar uma indenização, um dano moral, a um cidadão que cometeu um crime hediondo. Ele matou a mulher dele com 2 tiros, botou o cadáver no porta-mala do carro e incendiou o carro para tentar ocultar o cadáver. Depois a perícia descobriu que a mulher estava viva ainda quando ele queimou o carro, ela morreu queimada. Esse cidadão condenado a 20 anos num júri popular, fugiu para a Espanha, ficou 5 anos fugido, voltou, cumpriu 2 anos e meio de cadeia e entrou com um processo contra uma reportagem do jornal Já, que simplesmente reproduzia o que foi dito no júri. Claro que no júri se diz tudo, mas o júri é público, então reproduzia. A matéria é impactante, mas ela era toda verdadeira. Ele ganhou de uma maneira, o processo é todo cheio de coisas insondáveis, mas ele ganhou e eu estou condenado. Ainda no fim do ano passado bloquearam as contas do jornal aqui porque para reter dinheiro para pagar essa indenização, né? E isso não gerou uma nota em nenhum jornal. Eu não, ainda dá tempo de eu fazer um pequeno comentário aqui? Sim, claro, por favor, fique à Olha, vontade. eu trabalhei com Alberto Dines bastante tempo no Observatório da Imprensa e depois Grande ProJornal, Dines. Grande e a Dines. gente conheceu muitos casos assim. E eu participo agora com a Thaís Gasparian no Instituto Torna Voz, que viabiliza financiamento para a defesa de jornalistas que não têm como arcar com os custos de advogados e tudo isso são. E por aí eu conheci alguns casos clamorosos, para usar o mesmo adjetivo. Essas histórias acontecem. Eu não conheço esses casos específicos que você, Omar, está trazendo aqui, mas, infelizmente, esses casos não me surpreendem. Existem casos assim. Eu mesmo teria o que contar. Mas veja só, a ocorrência dessas coisas, que são lamentáveis, a gente deve se insurgir contra elas e deve procurar restabelecer a ordem dos direitos, corrigir os desvios e tudo mais. Eu conheço vários jornalistas que foram vítimas de processos parecidos, mas isso
não significa que a gente deva jogar a instituição da imprensa no lixo, porque ela está bichada, porque ela esteja irreversivelmente contaminada. Ao contrário, porque com todas essas contradições, os jornalistas conseguem realizar um trabalho insubstituível no Brasil. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem de que, com todos os seus problemas, a imprensa cumpre um papel grande e quanto melhor ela seja, mais improvável de casos assim persistirem. A gente civiliza os jornais e os donos de jornais, em grande medida. É que, na verdade, com esse tipo de atuação, a imprensa brasileira tem conseguido uma oligopolização do mercado quase impenetrável, né? Os mesmos grupos de 64 são os mesmos que estão aí. Alguns eram mambembes em 64, hoje são gigantescos, né? E Mas eles e uma das coisas que eles ferrenhamente promovem é o cerceamento, é o controle do mercado, com PDVs, com vários mecanismos. Entende? Vários mecanismos. Aqui em Porto Alegre, os grandes grupos destruíram até os jornais de bairro. A cidade chegou a ter 52 jornais de bairro que funcionavam muito bem, tinham uma interação com o público muito boa. O principal grupo daqui lançou um projeto de jornais de bairro, foi para a rua, vendeu anúncios a preços abaixo do mercado, quebrou todos os jornais de bairro. Quando quebraram todos os jornais de bairro, eles fecharam os seus. Resulta que a cidade, que tem uma cultura de jornalismo comunitário, né, vem de longe. Em 1941 já tinha 6 ou 8 jornais comunitários em Porto Alegre. Hoje deve ter 1 ou 2 circulam, entende? Então, a questão fundamental da democracia brasileira e da imprensa é a diversidade. Essa concentração em poucos grupos. Isso é uma ideia do regime militar, essa ideia oligopólica, monopólica, de ter o controle da informação para ter o controle da situação. Então, isso não se quebrou no Brasil. Entende? Nesse ponto, eu acho que o Brasil tem que fazer uma diretas já, né? No sentido da imprensa. Olha, eu te agradeço muito. Eu sei que a gente já avançou o tempo, para mim não tem problema, mas assim, agradeço muito. Eu acho vibrante, muito verdadeiro o que você fala. Vou te dizer que eu conheço casos assim, e a ironia é ver que as Big Techs, que foi o começo da nossa conversa aqui, estão hoje fazendo uma coisa parecida com o que você descreveu com relação a esses grandes veículos. Esses grandes veículos estão numa situação muito difícil, muito difícil. E agora, veja só, regime militar, ditadura no Brasil. De repente começam a aparecer os jornais alternativos, a imprensa alternativa. Vocês, com a história do Cojornal, são caminhos surpreendentes. Eu ainda acredito que a gente possa acalentar um projeto de contrapeso em relação a tudo isso e fazer uma diferença. Eu ainda acredito que isso possa ser feito, mas, sem dúvida, esses casos acontecem. Antes de encerrar, Eugênio, o que tu dizes para os teus alunos na Escola de Comunicação da USP sobre o futuro da imprensa, considerando que imprensa vem de impresso e o jornalismo impresso está numa crise violenta? Como é que você vê esse cenário? É o fim dele daqui a poucos anos? Imprensa impresso sem dúvida, uma relação, mas a imprensa é muito mais do que jornalismo impresso.
A impressão de letras sobre papel é uma forma de distribuição. Isso não é a imprensa. Eu sou responsável pela transformação do jornal da USP, uns 10 anos atrás, ou 8, 7 anos atrás, nós acabamos com a impressão em papel e transformamos o jornal da USP num jornal digital. Ele era um jornal de 10 mil exemplares. É um jornal de 2 milhões de acessos por mês, numa estimativa aqui conservadora. Os dados são maiores do que isso. Ano passado nós tivemos 31 milhões de acessos. Publicamos 20 posts por dia. Crescemos muito com essa tecnologia e somos imprensa. A gente assina publicações de fora do Brasil, todas sem papel, porque chega muito mais rápido para nós. O New York Times hoje tem mais de 10 milhões de assinantes, são a grande maioria assinantes digitais. Isso não o torna menos imprensa. Não é aí que está o problema. Perfeito. Agora, nós temos um problema da maior gravidade no monopólio sobre as tecnologias digitais, no monopólio do fluxo da informação, que agora é um monopólio global, não é mais monopólio dentro de fronteiras nacionais. Isso nós temos um problemão, mas a migração do suporte para um formato que não usa nem papel, nem tinta, nem caminhão para distribuir, isso não faz da imprensa menos imprensa. Eu não vejo aí o problema. Toda a tecnologia do papel, do caminhão, da rotativa, da distribuição, é uma tecnologia de distribuição. Ela não fere a função de fiscalizar o poder, da liberdade para informar o cidadão, da liberdade do cidadão de buscar informação, não fere, e muitas vezes até ajuda. Então, não vejo uma questão aí. E eu acho que meus alunos também não veem isso como um problema. Até porque eles, como jovem, não leem jornal. Verinha, Fala. posso colocar uma questão que é final aqui? Tá, finaleira. Uma tolerância no Tá tempo. bom. Não, Buti, você colocou uma questão muito, muito importante aí, e eu acho que você podia aprofundar um pouco mais essa reflexão. Um exemplo concreto aqui em Porto Alegre é, por exemplo, o caso da Zero Hora, né? Que é o principal jornal daqui, e é o principal diário, e tem um portal muito de grande difusão, mas havia houve dentro do grupo uma certa discussão sobre a sobrevivência do impresso. E foi dado um prazo a esse impresso, mas já havia quase que uma conclusão assim de muitas pessoas, pelo que eu fiquei informado, de que o impresso estava acabado, que era uma questão de tempo e que, no máximo, no final do ano passado e tal assim, eles teriam que tomar a providência de fechar o impresso. Agora, pelo que eu fiquei sabendo, eles fizeram uma reforma no impresso, estão fortalecendo o impresso. Pelo que eu fiquei sabendo, as razões são de que cresceram as assinaturas do impresso. E eu tenho visto vários exemplos de veículos impressos que têm agregado a sua operação impressa ao digital e tem sido muito bem sucedido nos dois níveis. E, ao contrário, um fortalecendo o outro. O impresso fornecendo um grau de credibilidade, assim, de testemunho, né, material ao digital, e o digital fornecendo, dando ao impresso essa qualidade da rapidez e tal, né? Mas o que eu vejo é o seguinte: os impressos ainda não acharam a sua linguagem e o seu tom, né? Porque eles não podem mais dar notícias. Eles não podem mais dar notícia. A notícia, quando chega no impresso, ela já está cheirando mal, né? Então, eles têm que Cheirando achar um mal no outro caminho. sentido de Isso que eu queria antiga, ouvir né? você sobre esse tipo de questionamento. Dá tempo ainda, gente, para eu Eu falar acho. 3 Ó, minutos aqui?
Olha, Eugênio, muito dependendo de ti, tá? Ele não quer cansar, mas fique à vontade para com a Não, sua autoridade de eu agredir acho a sobre isso. pergunta maravilhosa. Ó, eu leio jornal em papel. E eu recebi em casa o Globo, o Valor, a Folha e o Estado. Aí eu cortei a assinatura do Globo, porque chegava muito tarde e, e depois o Valor acabei acostumando ler no digital. Mas o ponto é, o jornal impresso, ele vai sobreviver em circunstâncias muito particulares. Pode ser que alguma coisa ou outra sobreviva, mas circunstâncias muito particulares. Tem um grande jornalista, vocês conhecem, que é o Philip Meyer, que é o autor de um livro chamado Precision Journalism, e Uhum. depois o The New Precision Journalism. Isso do final dos anos 60. Morreu muito recentemente. Ele previu que o último jornal do mundo vai ser impresso em 1940, em 2043. Daqui a 20 anos vai circular o último jornal impresso. Com base em que ele previu isso? Em curvas estatísticas e com algumas extrapolações. Ele é um dos principais animadores e um dos principais responsáveis pela, pela aplicação das tecnologias na reportagem, e principalmente na reportagem investigativa. Qualquer grande repórter investigativo adora o Philip Meyer como sendo uma divindade. Ele que empregou cálculos de cruzamento de dados em reportagens pioneiras no começo dos anos 70, com grande sucesso, e depois incorporou a internet também. E hoje o jornalismo investigativo envolve muita coisa de programação, de uso de equipamentos e tecnologias e softwares e tudo mais para cruzar dados e grandes dados. E ele também, usando essa forma de conhecimento da realidade, enfrentou essa questão. Por quanto tempo o jornal impresso vai existir? E ele chegou, já faz aí uns bons 15 anos ou mais, ele chegou a essa conclusão, olha, até 2043. Mas nós vamos poder ter uma revista gostosa de manusear, gostosa de guardar? Podemos ter, assim como vamos poder ter livros físicos e tudo, mas a função do jornalismo, ela não precisa do papel, ela não precisa de ondas eletromagnéticas, sabe? A televisão que se faz hoje não é mais distribuída por onda eletromagnética. Isso muda tudo. É uma TV por assinatura, depois é uma TV pela internet, como rádio vai sendo substituído por podcasts, vai se mudando. As ondas eletromagnéticas vão desaparecer, como as ondas curtas desapareceram. E E o agora as papel ondas também. médias, a frequência média. A frequência modulada. Ela também são padrões tecnológicos que vão mudar. Agora, podemos ter uma publicação como forma de arte, e eu até gostaria muito. É uma coisa boa de ser guardada, um conteúdo que pode ser lido daqui a 3 meses, Uhum. daqui a 10 anos. Muito Tudo bom. bem. Só que o que a gente faz, o que a imprensa faz, o que ela precisa fazer, ela não depende do papel, não depende de ondas eletromagnéticas, não depende de micro-ondas, essas distribuições vão mudar.
e a essência do que nós fazemos precisa ser aperfeiçoado. O que corre risco hoje é a essência do que nós fazemos. Eugênio, você para nos os deu uma elétricos, aula, você nos deu uma aula. sobre ondas eletromagnéticas. Wireless utiliza ondas eletromagnéticas. Tá bom. Sim, sim. Mas quando a gente tem... O padre de Porto Alegre, chamado Padre Leandro de Moura, fez a primeira transmissão de som pelo ar de um colégio em Santana para a Ponte das Bandeiras. Você sabe disso, né? Padre Roberto Leandro de Moura. Que coisa. Pois é, mas veja que é uma outra aplicação das ondas eletromagnéticas. E é uma frequência particular que é para você conectar o seu aparelho à internet que chega por cabo. Mas mesmo o cabo vai desaparecer. O Então, importante essas aí é o coisas... conteúdo. O importante sempre Teve as será o empresas... conteúdo. Pois é, nós tivemos as empresas que cabeavam cidades inteiras. Esse negócio também durou pouco, hoje tem outros formatos. Então, a essência do que nós fazemos não é uma gráfica, não é um suíte de estúdio de televisão, não é uma antena, não. A essência do que nós fazemos é outra coisa. É isso que eu estou falando aqui. Eu acho, Eugênio, que sobre esta outra coisa nós vamos ter que voltar a nos encontrar para sobre ela falar. Depois dessa aula sobre liberdade de imprensa, sobre limites de direitos e agora sobre esse posicionamento do jornalismo dentro desse novo ambiente tecnológico, cibernético, nós vamos ter que te provocar e te convocar novamente. Você aceita a convocação? Claro, claro, com muito prazer, gente. Eu Muitíssimo. aprendi muito aqui também. E eu Opa. gostaria de receber o caso, se tiver fácil aí, do Jornal Já, tá? Vou te Ok. mandar um exemplar. O Elmar vai encaminhar e eu Verinha, cobro viu? do Elmar. Providencia aí. Pode deixar. Tá bom. Eugênio, muito obrigado. Elaine, Marina e todos os demais também, muito obrigado. Grande conversa. Voltaremos. Ok, grande Boa noite. abraço. Boa noite, abraço. Tchau. Muito obrigado.